tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 4 de março, vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição. Nós estamos aqui vendo uma situação em que Daniel estava fazendo uma oração de intercessão, vimos ontem, lembra? Então, hoje nós vamos falar da obra do Messias. Mas antes de falar que obra é essa, né, e explicar um pouco melhor, vamos relembrar a oração de Daniel que a gente viu ontem? Daniel estava ali de joelhos no chão, intercedendo pelo povo, né? Pedindo perdão pelos pecados, reconhece que todo o povo de Israel é pecador, transgrediu a lei, e ele pede, né? Você vê aqui no 17, 9, 17, ouve nosso Deus, as orações e súplicas do teu povo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Ele estava ali, desesperado, aos pés de Deus, falando: Senhor, nós erramos, nós transgredimos, mas por favor, nos ajude, nos salve. Olhe como estamos, Senhor, age em nosso favor. E aí, antes dele terminar a oração, nos versículos adiante, você vê a continuação dessa história, o anjo Gabriel vai até ele. Ele tinha recebido uma ordem no início da oração para que fosse até Daniel. E ali ele chegou para trazer a resposta da oração de Daniel. Ué, como assim? Mas ele saiu antes. É porque Deus já sabe o que a gente vai falar. E ele prontamente já pediu para Gabriel: vai lá consolar o coração do meu servo. Só que o que Daniel não sabia é que essa resposta não seria imediata, né? Infelizmente, Daniel não viu no tempo dele o povo sendo livre. Mas felizmente, a solução de Deus alcançou toda a humanidade e ela transcende o tempo. Ela está além do tempo de Daniel, ela está além do nosso tempo aqui agora. Ela está na próxima geração, através de Jesus Cristo. E é disso que a gente vai falar agora, que é o foco da nossa lição mesmo. Em Daniel 9, do 21 ao 27, você vê a chegada desse anjo e ele dá uma profecia para Daniel. Ele conta para Daniel a resposta da oração dele. Mas eu vou me atentar agora no verso 24. Acompanha aí comigo. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 6 tópicos que ele fala aí dessas 70 semanas e essas 6 coisas que iriam acontecer. E hoje nós vamos falar da obra do Messias e vamos estar focando nesses 6 pontos, né? Que é exatamente o que Jesus veio cumprir aqui em missão, né? A primeira é fazer cessar a transgressão. E aí a lição pontua pra gente que a palavra hebraica de transgressão usada, ela sugere uma violação de uma parte inferior a uma parte superior. E se a gente analisar, é exatamente o que aconteceu com o ser humano e com Deus. Na verdade, não foi Deus que transgrediu a lei, não foi Deus que quebrou a aliança, não foi Deus que nos rejeitou. Não, é justamente o contrário. Foi o homem que transgrediu a lei, foi o homem que pecou, foi o homem que se rebelou, e a inimizade de Deus e do homem foi feita pela parte do homem, não pela parte de Deus. E aí, aqui quando fala, né, fazer cessar a transgressão, quando Jesus se entrega e ele morre ali por nós no Calvário, ele cessa essa inimizade. Claro, para todo aquele que acredita e aceita o sacrifício dele, ele cessa a inimizade dos homens com Deus. Dá fim aos pecados, né? Novamente ele mostra, né, a lição de hoje comenta aí que tem um verbo em hebraico que o significado é selar, né? Esquecer, perdoar. Ele perdoa os nossos pecados, ele sela, ele esquece, né? Nenhum homem consegue
conseguiu, ou conseguirá, por méritos próprios, deixar de pecar, deixar de transgredir a lei, deixar de errar o alvo que é Deus, né? Quando você erra o alvo, você faz coisas fora, você está ali pecando. E nenhum homem sozinho consegue isso, mas através de Cristo nós conseguimos, porque a gente pede perdão dos nossos pecados, ele sela, ele esquece, ele apaga, ele perdoa, e ele nos ajuda a não voltar a fracassar. Somente através dele. Ninguém pode, sozinho, por força própria, conseguir fazer isso. Apenas através de Cristo. Expiar a iniquidade. E aí vem essa palavra expiar, né? Que nos lembra muito o santuário, a época, o dia da expiação, né? Onde os pecados eram perdoados, né? O dia do perdão. E aqui está citando Colossenses 1, 19 e 20, que fala: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. Né? O dia da expiação era para trazer paz, era pegar todos aqueles pecados, levar aqueles pecados embora e trazer paz entre os céus e a terra, entre os homens, entre Deus, os homens e Deus, né? Haveria paz e Jesus veio trazer essa paz. Ele veio expiar toda essa iniquidade. Trazer a justiça eterna, né? Novamente, quando Cristo morreu ali, para todo aquele que nele crê, que aceitou esse sacrifício, a partir desse momento, você é feito justo. Ou seja, você não se faz justo, você não se torna justo através de obras, apenas através de Cristo. E quando eu falo aceitar, acreditar no sacrifício dele, eu não estou falando que você deve acreditar que teve um homem que morreu lá no Calvário, que foi um mártir para um povo, que tinha uma religião, que foi um homem que se entregou por Israel. Não. Eu estou falando para você que um ser divino se fez homem, veio para a terra, na nossa estatura, né, se colocou no nosso lugar, viveu aqui, morreu por nós. Ele não tinha pecado, mas morreu por nós, de uma maneira injusta, de acordo com as nossas leis, né? Ele não merecia a morte de cruz, mas morreu por nós. E através desse sacrifício, ele diz: eu estou te ligando ao Pai. Só que para você se ligar ao Pai, você tem que aceitar o que eu estou fazendo. E você tem que receber Jesus no coração. Não é simplesmente acreditar. Você pode até chegar e falar: talvez Jesus tenha existido mesmo, e ele realmente seja o Filho de Deus, e ele morreu lá. Mas se você não aceitar que foi por você que ele morreu, que foi para levar os seus pecados, não reconhecer que você é pecador e que através de Jesus é que pode ser feito justo diante dos olhos de Deus, não significa nada, entendeu? Então, aceitar, acreditar é você realmente entender que foi por você e, mediante a isso, você entregar a sua vida a Deus. E aí, através desse ato, é que você recebe a justiça eterna. Você pode ser considerado justo no céu. Quinto tópico, selar a visão e a profecia. Tinham vários símbolos, vários rituais na época do santuário que na verdade apontava já para o sacrifício de Cristo. Então até Cristo vir à terra e executar a sua obra aqui, esses rituais vinham acontecendo no templo. Mas quando Jesus morre, o véu do templo se rasga e ali indica que acabou os sacrifícios, porque o sacrifício do Cordeiro Perfeito queria transcender o tempo, que seria capaz de perdoar todos os pecados antes, durante aquele momento e depois, já tinha sido feito e não precisava mais desses rituais que apontavam para ele acontecer mais aqui na Terra. Então, muitos rituais do santuário, do tabernáculo, pararam naquele momento. Então, eles foram selados, eles foram executados, finalizados, tá? E por fim, o último tópico muito importante já nos conta o que acontece depois, porque até agora eu venho falando muito dele estar aqui na Terra, do ato da cruz, né, da morte ali, o que aquilo fez, mas também vem um depois, que é ungir
o Santo dos Santos, novamente apontando aí para o tabernáculo. O Santo dos Santos era um lugar santíssimo, relembrando aí aquele lugar mais interno do santuário, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, onde era coberto aí tinha o véu na frente, não se via o que estava lá dentro, mas lá dentro tinha a arca, a presença de Deus, e apenas o sumo sacerdote poderia entrar. E aí aqui dá a entender que Jesus estava iniciando o seu novo ministério, que é ser o sumo sacerdote. E aí eu encerro falando de Hebreus 8:1, que a lição cita, né? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então a obra do Messias não acabou na cruz. Ele continua lá com o Pai, sendo sumo sacerdote, intercedendo por nós. E aí, você pode ter ficado um pouco confuso, porque eu falei aqui das 70 semanas, né, que o anjo, que Gabriel veio e falou para Daniel. Mas amanhã você vai entender o que são essas 70 semanas, então não deixe de vir aqui no canal, curtir os vídeos, compartilhar, interagir com a gente, porque gostamos muito quando a gente recebe um feedback de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e é isso, até a próxima!